tudo bem? Então, olha só. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula da nossa apostila nova. Nós vamos dar sequência nos conteúdos. Vocês vão ver que eles vão estar sempre juntinhos, tá? Nós vamos estar sempre falando de um mesmo assunto, apesar de serem disciplinas diferentes, tá? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos continuar falando sobre os seres vivos e os não vivos que nós vimos na aula de ontem, ok? Então vamos lá. Vocês vão poder me acompanhar hoje na página 15, tá? Então lá na página 15 nós vamos fazer uma produção de texto, mas não é aquele texto, uma linha embaixo da outra, tá? É um pouquinho diferente. Então vocês vão encontrar um desenho igual a esse aí na apostila de vocês e nós vamos escrever o nome de 6 seres vivos. Então, lembrando da aula que nós falamos ontem de ciências, nós falamos sobre os seres que têm vida, né? As pessoas, as flores, o pé de feijão, as árvores, os animais. E lá também a prof citou para vocês a grama, né? Então, por que a prof colocou esses exemplos aqui? Para a gente recordar da aula anterior, tá? Então, vocês vão poder escrever esses exemplos que eu estou dando aqui. Então, o gramado, né, que é a graminha que nós já comentamos, que elas crescem, a gente corta, ela cresce de novo, então isso significa que ela tem vida. As pessoas, né, nós sabemos que temos vida. As flores, que elas estão pequenininhas, uma sementinha, às vezes uma sementinha bem pequenininha, e ela vai crescendo, vai se tornando uma flor muito bonita, colorida, então elas têm vida também. O pé de feijão, quem já foi aluno da prof sabe que a prof já plantou feijão, nós vamos fazer isso na sala, tá? Nós combinamos aí na aula anterior que a gente vai fazer isso quando voltar, a gente vai plantar o pezinho de feijão. Então, o feijão é uma sementinha e ele vai crescer, certo? As árvores também, que nós plantamos, né, em forma de sementinha, vai crescendo, se desenvolvendo. Tem árvores que ficam gigantes, outras ficam um pouquinho menores, mas elas têm vida, certo? E as árvores também, como já falei na aula anterior, têm uma função muito importante, que é de filtrar o ar que nós respiramos, certo? E os animais, tá? Independente do lugar em que esse animal vive, pode ser os animais domésticos, aqueles que nós temos em casa, ou os animais que vivem na floresta, que estão no zoológico, enfim, esses animais todos têm vida, ok? Então, vocês vão poder responder ali na página 15. Mas vocês também podem ter outras ideias, tá? Se vocês lembrarem de outros seres vivos, vocês também podem colocar. Aqui a prof deixou só como um exemplo. E na número 2 é os seres não vivos, aqueles que não têm vida. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que nós já falamos na aula anterior, tá? Coloquei bola, pedras, mesa e peça de encaixe. Vocês podem colocar outras ideias também, tá? Eu vou adorar saber quais foram as ideias de seres não vivos que vocês tiveram. Então, eu deixei esse aqui também como um exemplo. E aí, na página 16, vocês vão encontrar esse desenho. Então, lá está escrito assim, ó. Observe o desenho feito por Lucas. Em seguida, assinale com um X os seres vivos que ele desenhou. Então, vocês vão ter que encontrar nesse desenho quais são os seres vivos, tá? Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho e lembrar de tudo que a prof falou que são seres vivos. Então, gostaria que vocês olhassem, por exemplo, o carro. O carro não é um ser vivo, né? Ele precisa da gente para se movimentar. Então, no carro a gente não vai marcar X, mas nas pessoas, nas árvores, nos animais. Então, lembrem um pouquinho da aula anterior de ciências e lembrem também do que a prof já falou dos seres vivos para vocês, certo? E aí, eu quero que vocês também observem e escrevam o nome de 5 seres vivos que tem aí na casa de vocês. Então, tem pessoas, pode ser que vocês tenham animais de estimação, plantas, se tiver grama em casa também. Então, eu quero que vocês observem 5 coisinhas que tem vida aí na casa de vocês e que vocês escrevam o nome para mim nessa atividade, certo? Bons estudos para vocês, espero que vocês estejam gostando da nossa nova apostila e até a próxima aula. Beijinho!